A Ponte Preta acertou a contratação do atacante Renato, que estava no CRB. Aos 33 anos, o jogador está apalavrado com a diretoria pontepretana e vai realizar exames médicos antes de ser integrado ao grupo comandado por João Brigatti. Revelado pelo Corinthians Alagoas em 2009, o atacante se destacou na campanha do acesso do Avaí na Série B de 2018, com passagens por Sport, ABC, Fluminense, Ceará, Chapecoense e Avaí. Renato vestiu a camisa do CRB na última temporada. Em 2023, foram 48 jogos, com 18 gols marcados e 4 assistências. Na mira do Guarani, Renato chegou a ser indicado por Humberto Louser, seu ex-comandante de CRB, para jogar no Brinco de Ouro, mas as conversas esfriaram ainda em dezembro, quando a Ponte entrou na negociação. Apesar da disparidade financeira entre as duas equipes nos dias de hoje, Renato foi convencido pelo projeto de ser um dos protagonistas do elenco. Ainda sem oficializar nenhuma contratação, a Ponte Preta já fechou com mais 8 atletas para a temporada. O lateral direito Igor Inocêncio, ex-Avaí, os zagueiros Nilson Júnior, ex-Cefarran Irã, e Luiz Aquim, boliviano, ex-Deportivo Cali da Colômbia, o lateral esquerdo argentino Gabriel Rizzo, ex-Atlético Tucumã da Argentina, o volante Emerson Santos, ex-Juventude, o meia Dodô, ex-Goiás, o meia-atacante Fábio Lima, ex-ABC, e o atacante Iago Dias, ex-Londrina. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Ponte Preta enfrenta na noite de hoje a equipe do Catanduva no interior paulista. Contra os donos da casa, a Macaca vai enfrentar o primeiro colocado do Grupo 2. A partida está marcada para as 9h30 da noite e quem avançar enfrenta o vencedor entre Atlético Paranaense e Tanabi, que se enfrentam neste momento. Bom, CH, falando do Renato. O Renato tem 33 anos e ele tem aí 4 acessos na carreira, 3 pela equipe do Avaí. Na última temporada, 2023, está aí o Renato, 48 jogos pelo CRB, 18 gols marcados e 4 assistências. Temporada 2023, recomendo o jogador. Recomendo, ele tem números interessantes, é um cara experiente, eu gosto do jogador, mas eu espero que ele chegue, se adapte, vamos ver como é que vai ser o dia a dia dele, né? Tem informações desencontradas sobre o dia a dia dele. Olha, ele sabe jogar futebol, é melhor tecnicamente que os atacantes que a Ponte tem, portanto considero uma boa contratação. Vamos ver se é efetiva, sei que ele está por aí, essa coisa toda, só que a Ponte não anunciou ninguém. Toda hora o pessoal na Rádio Bandeirantes pergunta: Carlos Henrique, quem está contratando melhor? Ponte ou Guarani? Não dá para saber. Sabe por quê? Porque a Ponte não anunciou nenhum jogador. Deve começar a anunciar nos próximos dias ou a partir de hoje, porque até outro dia estava com problema do Transferban, foi resolvido. As renovações estão sendo registradas e resta o anúncio. Quando todo mundo ou parte desses jogadores forem anunciados, a gente começa a fazer o comparativo. A informação é de que o Renato já está aí, legal, está treinando, e até essa confirmação da contratação muda o patamar de expectativa da torcida da Ponte, que estava olhando com um ar desconfiado dessas contratações. Por exemplo, jogador que veio do Londrina, que foi rebaixado, jogador que veio do ABC, que também foi rebaixado. Então, com a chegada do Renato, muda um pouco o patamar de expectativa. O Renato, ele está quase no patamar do Pablo Diego, na minha opinião. Só que também o Pablo Diego, quando chegou, foi cercado de muitas dúvidas, incertezas. Será que vai dar certo? Tinha acabado de cair com o Avaí, né? Com um ano anterior, antes de chegar na Ponte, um ano irregular. O Renato não. O Renato fez uma temporada 2023 boa. Vamos ver se em Campinas ele consegue jogar. Sabe jogar futebol, tem técnica e ele tem tudo para ser o parceiro do Gé no ataque. O Paulo Santana, que é o responsável pela assessoria de imprensa da Ponte, está nos assistindo. Muito obrigado pela audiência. E ele mandou aqui uma mensagem dizendo que a Ponte ainda não anunciou as contratações porque está regularizando a documentação. Você sabe, a Ponte estava no Transferban. Conseguiu resolver aquele caso lá do Igor Vinícius. Uma pendência, R$270 mil. A Ponte fez o acordo, encaminhou a documentação e a CBF já deu o aval. A Ponte pode fazer as contratações. Só a partir desse momento é que a Ponte pôde encaminhar a documentação. E também
A janela de transferências foi aberta exatamente ontem. Abriu ontem e vai fechar no dia 7. Existe uma expectativa de que a janela não feche no dia 7 de março. No primeiro momento está marcado para fechar dia 7 de março. Pode ser que ela seja estendida até o dia 30 de março. Mas o primeiro momento é para fechar no dia 7 de março. Então, o Paulo Santana está dizendo que a Ponte não anunciou ainda as contratações porque está regularizando a documentação. Não, tá certo. O pessoal fica muito... A torcida fica muito ansiosa porque está vendo todo mundo se movimentar, anunciar, contratar e a Ponte não apresenta ninguém. O Transferban é uma burocracia para você deixar tudo em ordem. Isso demora, não é? Mas me parece que neste caso, nesse momento, não é? O atraso do anúncio não tem atrapalhado a vida da Ponte. Porque uma grande coincidência, entre aspas, aconteceu. O final da temporada e o início dessa. E nesse período a Ponte conseguiu viabilizar e resolver o Transferban. Então não vai causar prejuízo. É que o pessoal está ansioso, quer que a Ponte anuncie o mais rápido possível. Mas a gente sabe que está todo mundo trabalhando. Eu espero que essas contratações, muitas são duvidosas, mas o mercado está muito aquecido, o mercado está maluco. Qualquer jogador, pé de rato, está pedindo 200 mil para ganhar por mês, fora bicho, fora antecipação de dinheiro, essa coisa toda, e a Ponte está fazendo dentro da realidade dela. O mais importante para mim é que ela conseguiu segurar uma base, meio campo, lateral direita, zaga, o goleiro teve que trocar, não teve jeito, e um centroavante lá na frente. O restante vai ter que ir completando com essas contratações e outras que virão. Copinha, a Ponte não terá o volante Vinícius Jesus. Tomou o segundo cartão amarelo, de acordo com o regulamento, 2 cartões, cumpre uma partida de suspensão. Anderson vai jogar no lugar dele. Nas demais posições, o time é o mesmo da última rodada, quando empatou com o Gloriense e conseguiu a classificação. Vamos lá, CH, sua expectativa, Copinha, Macaca, marcada a partida para 21h30, como está ali no rodapé da tela, em Catanduva, contra o time do Padre. Isso é um problema, hein? Você jogar, o homem é forte lá, não tem jeito. Mas, brincadeiras à parte, é o seguinte: eu tenho que ser coerente com aquilo que disse antes da Copinha ser realizada. Eu não nutri, eu não tenho e nem tive nenhuma expectativa com os 2 times de Campinas na Copinha. Até para que eu não me decepcionasse. O que eu vi na primeira fase? Eu me surpreendi com o futebol do Guarani e me decepcionei com o futebol da Ponte. Como é mata, é um jogo que, se empatar no tempo normal, você resolve sua vida no pênalti, pode acontecer que a Ponte avance. Agora, na frieza dos números, na análise pré-jogo, eu digo com toda certeza: a Ponte não está demonstrando futebol para merecer avançar. Só que, como diria Valdemir Gomes, o futebol é uma caixinha de surpresas. Pode hoje, por exemplo, o Guarani ganhar do Corinthians, pode, é possível, e a Ponte jogar bem hoje e avançar de fase. É isso que a gente deseja. Agora, deixa eu falar uma coisa: você falou do volante que não vai jogar, né? 3 coisas eu fiquei com o cabelo arrepiado nesse último jogo aí. Com o lado esquerdo defensivo da Ponte e com a volância. Muito lento, e como eu não conheço o elenco todo, vamos ver se o Boaro encontra um jeito menos arriscado, ou que a Ponte sofra menos na recomposição da marcação com a escalação do jogo de hoje. Vai lá o time então: Vinícius, João Gabriel. Esse lateral vai ser aproveitado no time de cima, assim que terminar a Copinha. Natan, Diego Leão e Cauã, Diego Domene, Anderson, esse que vai jogar no lugar do Vinícius Jesus, Thiago Montelo, André, Yuri e Luan. Esse é o time da Macaca para enfrentar o Catanduva. É praticamente o mesmo da última partida, né, Batista? E eu acho... Uma alteração só. Eu acho que essa é a sequência. Quem conhece é o Boaro, o elenco, ele sabe as peças que ele tem nas mãos, né? Esse jogo aí,
né, contra o Gloriense, eu achei o time muito lento, só que eu não posso desprezar uma situação. Isso é fato, para os dois, é verdade. Mas o calor que fez no segundo tempo não teve jogo. Não teve jogo. E o que dá para analisar é o que tentaram fazer na primeira etapa. E na primeira etapa a Ponte errou demais. Errou nos passes, errou na recomposição, na cobertura. E quando tentou construir contra o Gloriense, não conseguiu. Gol de bola parada, não é? O Gloriense teve chance para fazer terceiro gol. Então, cada jogo é uma história, e é verdade isso. Vamos ver se hoje os meninos estão mais calmos, com mais força física, e mais intensidade e mais velocidade, e não deem o mole que deram para o Gloriense, no contra-ataque, principalmente no setor esquerdo de defesa. O jornal Correio Popular trouxe hoje uma matéria na coluna Cheque Mate. Guerra nos tribunais. Uma sentença do juiz de direito Lucas Pereira Moraes Garcia, de 30 de novembro, é um novo capítulo da disputa jurídica entre Ponte Preta, presidente atual é o Marco Eberlin, mas a guerra é contra o ex-presidente Sérgio Carnielli, que luta na justiça para receber os valores que emprestou ao clube. O Departamento Jurídico da Macaca entrou na justiça com embargos de execução referentes ao período de 2012 a 2015. O clube pediu para o intermediário de perícia contábil os créditos, compensações e pagamentos e se existiam valores emprestados e não devolvidos. Ministério Público. Também foi requisitado ofício ao Ministério Público Estadual para apuração de eventual crime de sonegação fiscal. A defesa ponte-pretana sustentou ainda a ausência de dívida líquida, certa e exigível, sob o argumento de que os 22 contratos firmados entre Ponte Preta e o ex-presidente possuem diversos defeitos. A sentença do juiz determinou nulidade de um contrato de mútuo e, por consequência, a impossibilidade de cobrar o débito de R$ 6.450.000. A exceção é um valor de R$ 28.661 e que deverá ser restituído pela Ponte Preta com correção monetária sem incidência de juros. O ex-presidente também fica impedido de cobrar um outro contrato de mútuo no valor de R$ 75.000. A sentença 2. A sentença determina que o ex-presidente Sérgio Carnielli deve reconhecer o pagamento parcial de um contrato de mútuo de aproximadamente 10 milhões. O saldo para ser quitado é de R$ 3.940.000. Outro contrato também é reconhecido como parcialmente quitado e fica restando um valor de R$ 1.537.016 para ser pago. O juiz indeferiu os pedidos de declaração de nulidade e impedimento de execução dos demais títulos executivos que embasaram a execução, bem como de isenção dos juros e multa. O juiz determinou que os representantes do ex-presidente façam novos cálculos. A Ponte Preta estima que a dívida com o ex-presidente de aproximadamente 70 milhões de reais deve cair pela metade, mas a Macaca ainda vai recorrer porque entende que, mesmo a dívida que ainda está válida, no entendimento do clube, está prescrita. Diz a matéria, Luiz Nunes, advogado do ex-presidente Sérgio Carnielli, afirmou que por causa de cláusula de confidencialidade estabelecida em contrato com o ex-dirigente, não era possível encaminhar algumas informações à reportagem do Correio Popular. Ainda esperamos nova decisão
porque entramos com embargos de declaração e só depois o cliente irá analisar se vai recorrer ou não, fecha aspas. Eu li aqui na lata, eu li aqui na íntegra a matéria do jornal, porque é uma matéria jurídica e complexa, não dá simplesmente para fazer um resumo. Demorou um pouco, né? Foi um pouco longo, mas pelo menos para entendimento do nosso telespectador. É importante trazer todos esses dados à luz para análise. É muito difícil que a gente faça qualquer tipo de comentário, mesmo porque a coisa está tramitando efetivamente na justiça, né, Batista? Um questiona os valores, outro não concorda. O fato é que eu acho que essa história está bem longe, infelizmente, tá? Porque o ideal seria todo mundo sentar à mesa e achar um caminho efetivo para terminar essa novela. Mas, para mim, está longe dessa história terminar.